Se liga, rapaziada, no vídeo de hoje as notícias do mundo da bola tão demais, hein? Já deixa aquele like, bora lá pro vídeo. Let's play. E o Messi conquistou o título da MLS, a principal competição americana do futebol lá, e garantiu então a taça, levantando a taça. O Messi tá aí, grande conquista, levando o Inter Miami, um time considerado anteriormente muito fraco, né, a conquistar esse título. E o Messi foi um dos responsáveis, com certeza, né? Ele, o Luizito Soares, todo o Barcelona das antigas que tá por lá, né? Os veteranos aí, o Jordi Alba, que a gente vai falar agora também, tanto como o Busquets e o próprio Luizito Soares ajudaram nessa conquista. Então o time dirigido por Mascherano conquista o seu primeiro título da MLS. Também tivemos Jordi Alba, que disse antes da partida que está aposentado, ele não joga mais futebol, se aposentou, largou, pendurou a chuteira de vez. O Jordi Alba, que conquistou ao longo da sua carreira cerca de 20 títulos, né? Os mais importantes foram 17 taças com o Barcelona, entre elas estão aí 6 da La Liga, 5 Copas do Rei e uma Champions League, além do título da Eurocopa em 2012 com a Espanha e Liga das Nações em 2023, e agora se aposentou por cima, né, conquistando a MLS pela equipe do Inter Miami. Grande conquista também, acabou saindo do futebol, mas saindo muito bem, com uma taça na mão, mais uma para o Jordi Alba. Marcos Leonardo, que tá lá no Al Hilal fazendo excelente campanha pela equipe, metendo gol praticamente todo o jogo, foi cotado para vir para o São Paulo no início da temporada, todo mundo lembra, deu o maior enrosco, ele vinha, depois não vinha, depois ia ficar sem clube e acabou continuando lá pelo Al Hilal, graças a uma manobra contratual que aconteceu. Eles tiraram um jogador para incluir mais o estrangeiro, então ele continuou por lá. E agora o West Ham tem grande interesse na sua contratação, não deve voltar ao Brasil, segundo a mídia brasileira aqui, foi cotado até pelo Flamengo para substituir o Pedro, naquela época que o Pedro poderia sair, inclusive era para o West Ham também, mas agora ele pode pintar então na Premier League na próxima temporada, hein? Ontem a gente falou aqui de Yuri Alberto, que tinha grandes chances de pintar no Everton, porém o Corinthians aprovou então o interesse da Roma em contratar Yuri Alberto por empréstimo, já na janela de janeiro, então ele nem ficaria na equipe do Corinthians, ele sairia já em janeiro para equipe da Roma e por lá já ficaria, né, para jogar esses 6 meses de resto de temporada europeia. E depois uma possibilidade aí de compra na cláusula contratual do Yuri Alberto. A Roma, que está em busca de um novo atacante, poderia pintar na equipe, que já contratou, né, o Wesley recentemente do Flamengo, e seria mais um brasileiro pintando na equipe da Roma. E aí, torcedor corintiano, será que é uma boa pro Yuri Alberto? E ontem tivemos Antony mais uma vez marcando pela equipe do Betis na partida contra a equipe do Barcelona. O jogo terminou 5-3 pro Betis, com direito a gol dele, tá aí, gol do Antony. Porém que não deu muito certo, né? O time perdeu por 5-3, mas o Antony tá marcando gols aí importantes pela equipe, fazendo belas jogadas, inclusive cotado para voltar à seleção brasileira. O problema é que tem muitos nomes na mesma posição. A gente sabe que tem o Savinho também, que voltou de lesão e vai voltar agora a ser titular da equipe do City, e aí complicaria para o Antony, já que tem Rafinha, tem Rodrigo, tem muita gente atuando pela ponta, né? Então dificulta a chegada de mais um atacante, inclusive o Martinelli também tá bem, mas vamos ver se continuar jogando bem, é uma disputa aí para ir para a Copa do Mundo, hein? Rafinha veio a público ontem desmentir a saída da equipe do Barcelona, que tinha sido divulgada pela imprensa espanhola, que após a Copa do Mundo, Rafinha deixaria então a equipe do Barça com uma facilidade contratual e que inclusive o Barcelona mesmo estaria negociando para vendê-lo por cerca de 90 milhões a 100 milhões de euros para uma equipe árabe para fazer caixa, né? Isso aí foi muito falado durante essa semana. E o Rafinha não gostou nada dessa história, ele disse que ele tem contrato até 2028, ele vai continuar no Barcelona, não vai sair da equipe agora e nem depois da Copa, não importa o que aconteça e nem o tamanho da oferta. Quem pulou fora do barco foi o Sérgio Ramos, né? Fez a sua partida ontem pela equipe do Monterrey do México e agora pode se dirigir também à Arábia Saudita. É mais um nome que pode chegar por lá. Também foi cotado para jogar junto com o Messi no Inter Miami, mas
não teve muita sequência nisso, né? Se falou e via até pro Grêmio. Na semana passada havia muitos comentários aqui na mídia nacional do interesse da equipe gremista em contratar o Sérgio Ramos, mas deu uma esfriada. Agora existe a possibilidade real mesmo, é da Arábia Saudita. MLS por enquanto continua meio em baixa. Foi falado até a equipe do Milan, que tá reunindo veteranos aí da Europa, mas eu acho que o destino certo seria a Arábia Saudita mesmo, hein? E o Liverpool, que vem fazendo péssima campanha no inglês e também na Champions League, pode trocar de técnico. Muitos nomes já foram cotados, mas Gerrard chega agora como um dos nomes mais cotados para substituir o técnico que vem fazendo péssima campanha, né? Klopp também já foi falado para voltar à equipe, mas o Klopp não vai voltar, ele mesmo disse em entrevista. Zinedine Zidane também foi falado durante essa semana, Luiz Henrique do PSG, mas nenhum desses nomes tem interesse em dirigir o Liverpool. Então, o ex-jogador da equipe, né, que a gente sabe que fez muito pelo Liverpool, poderia então vir dirigir a equipe do Liverpool na atual temporada ainda, hein, caso haja uma demissão. Falando em briga de técnico com o jogador, tivemos aí o Xabi Alonso se desentendendo, mas provavelmente fazendo as pazes com o Vini Júnior novamente. Olha Vini só está que en muy ele buen disse em momento entrevista. personal, profesional, se le ve con alegría. El otro día jugó un muy buen partido en San Mamés. Fue una pena tanto en Grecia como en Bilbao que no pudiera marcar, pero cuando le ves sonreír, cuando le ves interactuar, da mucha vitalidad al equipo y es fundamental para nosotros tenerlo en ese estado de ánimo y mañana esperemos que todas esas buenas sensaciones pues las pueda redondear marcando algún gol. Agora vamos falar do caso do Rodrigo, que pode ficar fora da Copa do Mundo, hein? Tem tantos nomes para vaga que o Ancelotti tá querendo repensar o Rodrigo, galera. Isso mesmo, a imprensa vem falando isso muito durante essa semana. O Rodrigo vive um jejum de gols no Real Madrid. São 31 partidas sem marcar nenhum gol desde março, se eu não me engano. Ele não marca pela equipe do Real Madrid. E aí, meu amigo, já sabe, né? Cotado para deixar o Real Madrid, para ser vendido, inclusive para o Chelsea. Ancelotti avalia a possibilidade de que ele possa não ir à Copa. Ele mesmo disse em entrevista que vai levar jogadores que estão 100% e atuando muito bem em suas equipes. Quem não tiver bem, ele não vai levar. Foi isso que ele disse, inclusive dando indireta até pro Neymar. Agora o Chelsea tem interesse no Rodrigo. O Rodrigo avalia já uma saída urgente da equipe do Real Madrid para não ficar fora da Copa. E o Chelsea. E o Chelsea seria uma grande possibilidade para o Rodrigo, mas o Chelsea vai ter que desembolsar de 80 a 100 milhões de euros para conseguir a liberação do Real Madrid ou negociar algum jogador também numa possível troca de atletas, né? O Xabi Alonso desconversa sobre venda, também toda a diretoria, mas a imprensa espanhola dá como certo que Rodrigo não fica no Real Madrid, vai ser o primeiro brasileiro a ser vendido antes mesmo do Vini Júnior. Se ele quiser ir para a Copa do Mundo, vai ter que acelerar esse processo. Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal GolFut e deixar aquele like para ajudar o canal, hein, rapaziada? Comenta também e compartilha. Até o próximo vídeo.